Alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Olá, amigos e amigas. Durante todo este mês festejamos o primeiro aniversário da Turma do Rádio. Não é isso, Ricardo Alexandre? É isso, Sérgio Américo. E é com a alegria de sempre que aqui na Escola de Rádio do Rio de Janeiro começamos mais um programa. E somos gratos a você que acreditou em nós. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. Estamos numa semana com datas importantes como o Dia do Eletricista, Dia Internacional para a Eliminação da Pobreza, Dia do Médico, Dia do Profissional de Propaganda. 15 minutos de fama, mais um dos comerciais. 15 minutos de fama, depois descanse em paz. O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. O último novo rico é o mais novo pedinte. Dia da Inovação, Dia do Poeta, Dia da Maçã, Dia da Iluminação, Dia da Alimentação na Escola, Dia do Paraquedista. Sérgio, tomara que os eletricistas deem um tratamento de choque para limpar o país. Claro, Ricardo Alexandre, e que o Dia da Iluminação seja eterno e clareie o destino do Brasil. Mais ainda, que os médicos consigam dar ao brasileiro o direito constitucional à saúde. Que os profissionais de propaganda exaltem nosso país e atraiam investidores. Oremos para que o Dia da Alimentação na Escola mostre aos governantes que o caminho é a educação. Ricardo, que o Dia do Poeta nos ensine a ver a vida com mais poesia. E abraçamos os paraquedistas e sonhamos que ninguém mais caia de paraquedas no comando do país. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. E para começar, mais um programa Turma do Rádio, aí vem ele, meu amigo talentoso Francisco Barbosa. Se ele falou... Tá falado, Barbosa. Meu amigo Sérgio Américo, rapaz, mudamos de Procurador-Geral da República, né? Saiu o Janot, entra a Doge, né? A gente espera que seja um Doge Dart, um Doge Charge e não um Dojinho, daqueles que davam problema pra gente demais na década de 80 aqui no Brasil. A Raquel Dodge já chega com uma incumbência tremenda, entre muitas que vai ter, que é lidar com duas delações que eu acho muito importantes e definidoras. A primeira do Palocci. Não precisa nem dizer que talvez o Palocci, ao abrir a boca, deixe a delação da JBS no chinelo, né? A delação do Odebrecht na sandália. Mas outra delação nos interessa em muito no Rio de Janeiro. É a delação do Renato. O Renato, que se eu não me engano é Ladeira, né, Ricardo? Que era o marqueteiros, né? Profissão zilhardária que era cobiçadíssima e que agora virou maldita. O Renato a gente conhece bem, porque a gente acompanhou as campanhas aqui do Sérgio Cabral, era o marqueteiro do Sérgio Cabral, que o Pezão herdou, né? Também do Eduardo Paes, e era um homem que, nossa, as campanhas do Renato Ladeira eram de deixar com inveja o Cirque du Soleil, viu? Eram de deixar o Roberto Medina achando que o Rock in Rio tem de melhorar, porque a estrutura era mega, era tudo espetacular, tudo especial. Nossa, que coisa fantástica! E agora a gente entende por que tinha que ser tão fantástico, para justificar os números espetaculares que ele movimentava, muitos para ele, milhões de dólares, mas muitos também para o caixa e para o cofre de quem não fez campanha, de quem faz grana para si mesmo. É isso. Raquel Dodge chega com a nossa esperança de que ela não vá desmontar as estruturas montadas pelo Janot de caça a bandido. Espero mesmo que Dona Raquel nos faça muito felizes. Viu, Dona Raquel? Esperamos que você nos faça muito felizes. Basta fazer uma coisa: justiça. E tá falado. Turma do Rádio.
Quando chega a saudade, o jeito é pegar carona na máquina do tempo da turma do rádio. O baú do Jimmy Hall. Diga, Jimmy! Jimmy Hall. Ok, Barbosa, deixa comigo, vamos matar saudades a você, meu amigo, a você que gosta de recordar. Recordar é viver, botar o tico e o teco, os neurônios para fazer ginástica. Todo neurologista, todo cara que fala que tem que preservar a mente, tem que falar isso, tem que exercitar a mente, os neurônios. Então vamos lembrar do ano de 1982, onde você estava no ano de 1982. Esse foi o ano internacional da mobilização pelas sanções da África do Sul, pela ONU. No dia 14 de janeiro de 82 foi criada a bandeira do estado do Amazonas. No dia 15 de janeiro de 1982, aqui no Rio de Janeiro, o Circo Voador começou as suas atividades lá no Arpoador. Um palco, né, um centro de cultura, de apresentação de várias bandas de rock. No início dos anos 80, o Rock Brasil estava bombando. No dia 2 de abril de 1982, fique sabendo que a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas, dando início à Guerra das Malvinas, que a Inglaterra diz que são Falklands. E os argentinos dizem que tem petróleo na Malina. Pois é. 1982, no dia 14 de abril, os adolescentes norte-americanos criaram o Dia Internacional do Beijo. Em 82, a música que tocava no seu rádio e fazia sucesso era do grupo Alan Parsons, Eye in the Sky. Quero que você lembre comigo, o ano de 82, da Turma do Rádio. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. Turma do Rádio. Ele nunca se cala em busca de justiça. Coelho Lima, nas malhas da lei, com os crimes que marcaram época. E aí, painho? Que me permitam aqueles que têm ojeriza por falar dos chamados anos de chumbo, porque vamos recordar um episódio acontecido no calabouço, ali aonde os estudantes costumavam jantar e almoçar. Eles estavam insatisfeitos. Insatisfeitos por quê? Reclamavam do aumento do preço das refeições no restaurante estudantil, ali no calabouço. Isso aconteceu no dia 28 de março de 1968, na hora do jantar, com a estudantada, com fome, primeiro de comida e depois de liberdade. E já viu como é que é. Eles protestavam nas proximidades do restaurante quando surgiu uma representação da polícia militar. A gloriosa PM, como sempre, veio distribuindo porrada à torta e à direita, no que foi naturalmente repelida por estudantes com paus e pedras e o que tivesse, provocando a debandada dos policiais, que saíram de cena voltando tempos depois, armados até os dentes, sob a alegação de que a garotada iria, vejam bem, estavam protestando porque a comida aumentou, mas eles alegavam que a garotada iria depredar o prédio dos nossos patrões da Embaixada dos Estados Unidos. Bom, aí já viu como é que é, né? Os PMs invadiram o calabouço, o restaurante do calabouço, atirando, o que provocou correria. Esse choque da polícia tinha como comandante o aspirante Aloísio Raposo, a quem nós temos que acreditar o seguinte: ele atirou a queima-roupa no peito do estudante secundarista de 18 anos, Edson Luiz de Lima Souto, que morreu na hora. Mas ficaram feridos também nesse episódio mais 6 pessoas, dentre elas o Benedito Frazão Dutra, que morreu no Souza Aguiar ao ser atendido. Esse episódio levou o país a conhecer, nos anos de chumbo, os famosos atos institucionais. E esse aí foi o primeiro, o institucional número 5, de triste memória. Quanto ao PM, meus amigos, Aloísio Raposo, deve ter
seguido a sua vida normalmente, depois do tiro que deu num estudante secundarista. Turma do Rádio. Quem é que vai falar comigo agora é a minha queridíssima Glória Brito. Não é bom viver apressadamente, subindo, descendo, correndo, produzindo e consumindo como se o mundo fosse acabar amanhã. Ah, faz falta também a gente viver com a força do Espírito, pelo Espírito, com motivos que engrandeçam a nossa vida. Todos nós temos terra fértil para esse plantio. Convém e é razoável que nesse turbilhão diário em que vivemos, possamos encher a alma de luzes que iluminem o nosso outro lado, o lado espiritual. Já não é comum dizermos que a vida é curta demais? Pela lógica, se a vivemos somente na correria das coisas do mundo, ela, a vida, se tornará mais curta ainda, não é? É bom buscar a satisfação que nos trazem os bens materiais, mas é indispensável que essa busca seja equilibrada, que não se torne uma ganância, né? E isso às vezes até nos leva a usurpar o direito do outro. Que o pensamento em Deus e no nosso progresso espiritual esteja sempre em nossa mente como um sólido diferencial, regulando os nossos atos, nos lembrando sempre que o que está sobrando para nós pode estar faltando para alguém. Pensem nisso, queridos. Um beijo. Turma do Rádio. A Escola de Rádio, TV e Web é um centro de formação de profissionais e apaixonados pelo rádio. É onde nós gravamos a Turma do Rádio, que tem cursos profissionalizantes, cursos de especialização, palestras e workshops. A Escola de Rádio é uma referência para o profissional que quer entrar no mercado ou reciclar. Única no segmento, mais de 75% dos alunos estão no mercado de trabalho. Quer falar com a Escola de Rádio? Clique aí, www.escoladeradio.com.br ou telefone prefixo Rio 21 22 25 57 94. escoladeradio.com.br. Turma do Rádio. Cada coisa que acontece, hein? Cachorro vira forte candidato a prefeito de uma cidade canadense. Eita, mundo louco, Ricardo Alexandre. É isso, aqui no Brasil já tivemos candidatos inusitados para a presidência da República e outros cargos eletivos. Quem não se lembra do macaco Tião, famoso morador do Zoológico do Rio, que foi lançado candidato numa eleição e teve enorme número de votos. Outros animais também foram muito votados em diversas eleições. Isso até que o voto eletrônico acabou com a farra e os protestos dos eleitores brasileiros. Mas no Canadá, o cãozinho Finn, de 5 anos, fez enorme sucesso depois que o dono dele o lançou candidato à prefeitura da cidade de St. John, na província de Newfoundland. O animal, da raça boiadeiro australiano, apareceu numa bem-humorada campanha eleitoral no YouTube e faz grande sucesso até agora nas redes sociais. Pois é, lá fora, cachorro vira candidato. Aqui no Brasil, depois de eleito, muito candidato vira um tremendo cachorro. Turma do Rádio. Esporte é com ele, sabe tudo e tem cada história. Sérgio Américo. É isso, meu amigo Ricardo Alexandre, sempre com muita alegria. Vamos novamente aqui na Turma do Rádio passar para você, nosso querido ouvinte, histórias engraçadas, bastidores do futebol, do mundo do rádio. Nós que durante 35 anos estivemos aí trabalhando com futebol, é claro que muita história para contar. E isso acabou acontecendo no início da década de 80. Logicamente que naquela época não tínhamos um mundo tão globalizado. A informação não tinha a velocidade que tem hoje com o advento da internet, a tecnologia acentuada. E aí, baseado nisso tudo, o Fluminense foi fazer uma série de amistosos no Nordeste brasileiro. E como se sabe, no final da década de 70, o Fluminense tinha um timaço. Contratado pelo então presidente Francisco Horta, era a máquina tricolor. Jogadores conhecidíssimos, como Rivelino, Doval, Búfalo Gil, Mário Sérgio Pontes de Paiva, o saudoso Mário Sérgio.
lamentavelmente faleceu no desastre aéreo que acabou vitimando todo o time da Chapecoense. Enfim, um time de estrelas. Mas, como eu disse, naquela época a informação não era tão fácil. E aí, no interior de Pernambuco, na cidade de Caruaru, o repórter da rádio local foi cobrir a chegada do Fluminense. O Fluminense chegou de avião em Recife e foi de ônibus para Caruaru, cerca de 120 quilômetros da capital pernambucana. E aí lá foi o trepidante, né? O repórter, gravador na mão, entrevistar os jogadores do Fluminense. Só que o rapaz não conhecia o time do Fluminense. Ele sabia que era um time de estrelas, mas naquela época não havia muita informação. E aí então, nosso querido repórter gravando a matéria para a rádio local em Caruaru e os jogadores do Fluminense descendo do ônibus, né? Aí o nosso querido repórter dizendo: estamos aqui em Caruaru, tá chegando o time do Fluminense, esse time de estrelas, esse time que é a máquina tricolor. Aí ele parou do lado logo de quem? Do Mário Sérgio, né? Conhecido por ser muito polêmico. Tá vindo aqui uma estrela tricolor, e você é o famoso quem? Ele meteu essa pro Mário Sérgio, né? Aí é claro que o Mário Sérgio levou na gozação, também no deboche, mas ficou marcada essa intervenção engraçada do repórter, né? Não sabia quem era, meteu. E você é o famoso quem? Turma do Rádio. Mande seu WhatsApp para 21 981 356 826. 21 981 35826. Turma do Rádio. Fique ligado, voltamos já aqui na Turma do Rádio com muito mais pra você. Daqui a pouquinho, ok? Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. A Escola de Rádio, TV e Web é um centro de formação de profissionais e apaixonados pelo rádio. É onde nós gravamos a Turma do Rádio, que tem cursos profissionalizantes, cursos de especialização, palestras e workshops. A Escola de Rádio é uma referência para o profissional que quer entrar no mercado ou reciclar. Única no segmento, mais de 75% dos alunos estão no mercado de trabalho. Quer falar com a Escola de Rádio? Clique aí, www.escoladeradio.com.br ou telefone prefixo Rio 21 22 25 5794. escoladeradio.com.br. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Valeu, galera, estamos de volta com muita alegria aqui na Turma do Rádio. E agora, com a lógica da lógica. E eu começo. Os trabalhadores não têm tempo pra nada. Os vagabundos têm todo o tempo do mundo. Como o tempo é dinheiro, os vagabundos ganham mais dinheiro do que os trabalhadores. Agora é com você, Ricardo Alexandre. Quem quer emagrecer faz dieta e come verdura. Elefantes comem verduras e são gordos. Logo, dieta engorda. Tá certo, Ricardo Alexandre. E você, Edmirral, qual o seu recado? Quando ficamos bêbados, dormimos. Quando dormimos, não cometemos pecados. Então temos que beber para ir pro céu. É, meu amigo, como diria aquele personagem do Chico Anísio Tavares, socialmente certos. Agora é contigo, Francisco Barbosa. Sérgio Américo, quanto mais se come, mais se vai ao banheiro. Quanto mais se vai ao banheiro, mais se emagrece. Logo, quanto mais se come, mais se emagrece. Vamos lá, é com você, presuntinho. As mulheres dizem que o homem não presta. Toda mãe diz que seus filhos são prestativos. Logo, os filhos dessas mães não são homens. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Agora só quer conversar no WhatsApp. A Turma do Rádio quer ouvir você. Use o nosso WhatsApp. Anote 21981356826. 21981356826. Agora só quer conversar no WhatsApp. Turma do Rádio. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. Francisco Barbosa.
Um dos momentos mais esperados do programa é o debate da turma do rádio. O primeiro assunto é esse, hein? Produtos chineses mais baratos e vendidos em vários países são condenados na própria China pelos riscos à vida dos consumidores. E o nosso tema, para já começar pelo Ricardo Alexandre, é o seguinte, as questões são as seguintes. Você compra pelo preço ou pela qualidade? Antes de comprar, você procura saber qual é a origem do produto, Ricardo Alexandre? Olha, Barbosa, eu normalmente compro pensando na qualidade, mas tem hora que você tem que pensar no preço, né? Que aí você vai mesmo naquele mais baratinho. Agora, eu penso muito em levar esses produtos chineses, esses produtos de R$ 1,99, essas coisas, eu penso 10.000 vezes antes de comprar, para ver para quem vou dar isso, porque o barato, como se diz, sai muito caro, né? Você compra e de repente você tem um problema de saúde por causa daquele produto, ou você vai dar aquilo para uma criança, ou até para uma pessoa que vai ter problemas por causa daquilo. Então, hoje eu penso da seguinte forma: se eu quero com qualidade. Se eu não posso comprar com qualidade, eu não compro. Maravilha. E você, Sérgio Américo, compra pelo preço ou pela qualidade? E antes de comprar, você procura saber de onde veio aquele negócio? Vou te ser sincero, né? Na época das vacas magras, aí realmente a gente tinha que dar uma olhadinha no produto pelo preço e não pela qualidade. Já houve um certo tempo que a gente acabou fazendo isso. Até quando é mais jovem, mais inconsequente, a gente não pensa naquilo que pode acontecer. Como disse o Ricardo Alexandre, você dá um presentinho de R$ 1,99, made in China, né? É assim que se diz, né? Se não for, passa a ser. Aí você dá esse presentinho para a pessoa, certamente ela não vai gostar, não vai dizer nada, né? Depois vai realmente resmungar muito. Como é que o cara diz que gosta de mim e me dá um presentinho ruim desse? Aí eu não pensava, é melhor dar esse presente do que nada, né? Foi o que se pôde arrumar. Mas agora, um pouco mais velho, mais cascudo, e, graças a Deus, tendo um pouquinho mais de dinheiro no bolso, a gente pesquisa um presente melhor. E eu sou da política do Ricardo Alexandre. Para dar coisa ruim, barata, made in China, é melhor não dar presente nenhum. Porque, como se sabe, primeiro que a fiscalização aqui no Brasil, pelo visto, não existe. Existem esses brinquedos que possuem pedaços de plástico que se soltam, a criança come, acaba no hospital, pode até morrer. Chumbo no produto. Né? E nada acontece, meu amigo. Ninguém é preso. Quer dizer, político corrupto não vai para cadeia. Imagina o chinês que acaba vendendo esse material, o brasileiro fecha os olhos, mais do que o próprio chinês já tem o olho fechadinho, e a coisa acaba fluindo naturalmente. Então, eu procuro nesse momento pesquisar mais. Qualidade é sempre o que me interessa, né? E desculpe aquelas pessoas que no passado acabei dando presentes ruins, porque não imaginava que elas não iriam gostar, né, Barbosa? Mas agora estão felizes porque você está bem de vida, Sérgio, e pode dar belos presentes para os seus amigos. Agora, Jorge Presuntinho Farracha. Servindo bem para servir sempre. Nosso consumidor mora. O Jorginho, desde parafuso até navio, se for interessante, ele compra. Se tiver num bom preço e na ocasião, ele compra. E se não tiver também, ele compra. Porque vai gostar de comprar assim lá longe. Jorginho, e aí, quais são os balizadores? Você compra pelo preço, pela qualidade? Você procura saber de onde veio aquele treco ou não? Eu compro pelo preço e compro pela qualidade. Sou cliente chinês. Sou cliente chinês, Banggood, AliExpress. Ih, rapaz, sou cliente mesmo. Porque a qualidade dos chineses não é tão porcaria quanto a gente julga? Ou há coisas que são ruins e coisas que já são boas entre os chineses? Tem muita coisa ruim. Tem muita coisa feita a Bangu, com todo respeito a Bangu. Mas... A la Pequim, mas não é Pequim, agora é bem... Como é que é o nome? Benjin. Benjin, a la Benjin. A la Benjin. Benjin, pau, né? Tem horas que você vê os caras fazendo coisas com uma qualidade absurda. Até uns meses atrás eu tinha um celular chinês. Um celular de uma marca de refrigerante, inclusive. Que marca? Fala pra gente, tá todo mundo curioso, pô. Pepsi. Celular Pepsi? Eu tive o celular da Pepsi. Mas é fabricado pela Pepsi? Não, fabricado por uma fábrica chamada Cobb. Cobb e licenciado pela Pepsi. Se é licenciado pela Pepsi, não pode ser ruim. Um baita celular com uma baita configuração, muito bom. Eu só me desfiz porque teve um outro amigo meu que também ficou apaixonado por um celular Pepsi e quis ficar com ele. Entendeu? Mas, tipo,
assim, tem algumas coisas que eu não consigo entender. Eu consigo entender o preço e às vezes eu não consigo entender. Tem coisas que são muito simples e eu acho que não poderiam ser tão caras assim. Tudo bem, beleza, você tem mão de obra, você tem invenção, você tem lá. Podia ser um pouquinho menos. Aí eu acho que às vezes tem que apelar um pouquinho para eles. Interessante ver agora, isso aí. Deixa eu te perguntar. Oi. Você, consumidor de coisas chinesas, você vai pelo preço, você está lá, compra no AliExpress e espera 3 meses para chegar. Não, interessante. Não, eu não tenho paciência. Eu não sou um bom consumidor de internet, de web, porque eu tenho pressa de ter o produto. Então, agora eles já me descobriram e falaram agora, compre pela internet e venha buscar na loja. Eu já gostei. Já gostei, porque eu compro de manhã e vou buscar à tarde. Mas interessante, porque duas questões. O Japão, vocês são muito meninos, vocês no cinema, mas o Japão era uma China antigamente. O Japão fazia cópias horrorosas das coisas. Né? No começo, o Japão tinha esse papel no mercado de fazer réplicas que eram pavorosas, que se quebravam rapidamente, que eram tóxicas, etc. E tal. E foi aprendendo e acabou melhor do que encomenda. Né? Hoje, o Japão vende mais carros do que a Ford nos Estados Unidos. A Toyota vende mais carros do que a Ford nos Estados Unidos, pela qualidade e preço do produto. E tudo, mais os relógios, os suíços ficaram para trás. Porque os relógios, o mercado dos relógios, que agora já acabou também, graças aos celulares, ficou no caminho graças à tecnologia japonesa de fazer coisas de precisão e com beleza, e com preço bom. A China parece caminhar por esse mesmo trajeto, né, de quem começou experimentando e vai dando qualidade aos produtos. Eu adoro comprar, mas eu devo dizer que a idade... Por exemplo, o Serginho está testando agora um novo rádio dele, que está aqui, rádio relógio digital. Né? Inclusive para fazer ginástica, porque eu sabia, o Sérgio está precisando mesmo fazer a ginástica e está perdendo musculatura, que é própria da idade. A gente vai ficando mais velho e vai perdendo músculo. Mas, voltando, eu gosto muito de comprar, mas a idade me fez ficar mais seletivo. Eu era muito mais gastão. Eu não podia ver alguma coisa importante que eu queria ver, queria comprar, alguma coisa. Tudo me interessava. Eu achava que eu precisava de tudo. Eu preciso desse som, eu preciso desse relógio, eu preciso dessa roupa, eu preciso... E hoje eu vi que eu não preciso... Compulsivo. Era compulsivo. E hoje eu vejo Jorginho, Ricardo, Sérgio, Coelho, Glória, Jimmy, amigos da turma do rádio. Eu vejo que eu preciso de muito pouco para viver. Muito pouco. Então, eu me tornei um consumidor de necessidade, muito menos do que de vontade. Agora, nesse meio dessa história, você acabou achando uma lição para uma galera. Que você citou o Japão, que não era lá essas coisas, foi se aprimorando. Tem uma galera que espera o momento ideal para começar alguma coisa, para começar uma revolução na sua própria vida, começar um sonho, esperando o momento perfeito. Eles não esperaram o momento perfeito, amigo. Eles começaram. Amigo, começa. Quando você começa, você vai se forçando a fazer. Então você vai se adaptando e vai melhorando. Pode ser uma lição de vida para uma galera. Pois bem, das compras a gente vai para os golpes, né? Algumas compras que inclusive parecem mais com golpes do que qualquer outra coisa. Mas vamos falar dos golpes que sofrem os aposentados. Ladrões oferecem ajuda, dopam e roubam aposentados. A questão para nós aqui, eu vou começar pelo Sérgio Américo. Sérgio Américo, você dá conversa a estranhos, aquele cara que para você na rua, peraí, eu sou do Pará, eu estou aqui perdido, meu Deus do céu, perdi meus documentos. Você dá conversa para as pessoas que te param, você acha que só cai em golpe quem tem olho grande? Ou você pode ter um coração grande e cair num golpe, Sérgio? Lamentavelmente, a gente tem que usar aquele velho bordão, paga o justo pelo pecador. Infelizmente, devido à crise econômica, à falta de oportunidades, até aquelas pessoas que saem dos centros menores e vêm para a capital e acabam virando até mendigos, viciados e ladrões, por que não? Infelizmente isso acontece. Você fica numa situação, pelo menos eu vejo assim, logicamente que a gente precisa ter bom coração, precisa ter piedade e até ajudar o próximo, mas é tanto um 7-1, é tanta gente ruim, tanto vagabundo, que você tem que se preservar.
Hoje em dia eu vou ao banco, cara, quando eu saio eu olho para um lado, olho para o outro, vejo onde tem polícia, se eu puder eu ando mais próximo até do meio-fio do que propriamente das lojas, para ninguém me dar um encontrão. Você fica o tempo todo desconfiado. E quando algum estranho se aproxima, eu já digo logo, dinheiro não tenho. Antes, quando o cara respira para contar a história triste, eu já digo, dinheiro eu não tenho. Infelizmente não posso te ajudar agora. Porque talvez a pessoa, algumas delas que se reportaram à minha pessoa, tinham boa intenção. Mas é difícil, quem mora numa cidade como Rio de Janeiro sabe que não pode dar brecha. E eu outro dia estava conversando no condomínio Barra Sul, tem um amigo lá, e uma senhora se queixou, uma senhora aposentada, que foi vítima, é um golpe mais antigo que andar para frente, mas ela foi vítima do golpe do bilhete de loteria. Ela saiu do banco, foi abordada e não depositou o dinheiro na conta do vagabundo, porque o cara contou uma história triste, depois manteve a história, foi muito enfático e ela acreditou. E tanta gente boa a gente vê que acaba sendo lesada. E aí, Barbosa, para me preservar, eu não dou assunto. Tá falado, Sérgio. Então você acredita que pode até por ingenuidade alguém cair num golpe que não seja por olho grande? Legal. Sim, claro, por aí. Ricardo, você acredita que o bom coração cai num golpe do Paco, golpe do bilhete, golpe tô indo embora, tem essa mala de dinheiro aqui, quando a gente sabe que a mala de dinheiro, na verdade, tem algumas notas de verdade em cima e o resto é tudo jornal? Você acha que ainda ingênuos e inocentes ou são espertos transformados em possíveis ingênuos? São falsos espertos. Eu acho que só cai nesses golpes quem tem olho grande. O cara está tão mal intencionado quanto aquele que está passando o golpe. E ele cai porque ele fica naquele pensamento, eu vou levar vantagem. O cara está lá com um bilhetinho premiado, por que ele não vai lá na loja e troca o bilhete se está premiado? Por que ele vai me dar vantagem, quer vender, vamos supor, 1 milhão por R$100? Não vai ter nunca. É olho grande sim, a pessoa que cai nesses golpes, em geral, eu digo 99,9% delas, tá de olho grande, está querendo levar vantagem na coisa. Eu acho assim. Jorge Presuntinho Farracha, tem um profissional do golpe, né? Aquele cara que te conhece, vira teu amigo, te conhece, frequenta os lugares que você vai, o cara arma uma arapuca para você, o cara investe em você, vê em você uma chance de se dar bem e faz um investimento nisso. Claro que não é só em você, ele tem uma rede de pessoas que ele vai dar um tombo, mas ele faz um certo investimento, ele não tem tanta pressa quanto os espertos mais tradicionais. Você nunca caiu em golpe nenhum? Nunca tomou-lhe uma banda boa? Claro, com a felicidade lá no fundinho de que, poxa, eu vou me dar bem, eu vou comprar por 20 aquilo que custa 200. Isso. Mas, o cara não pode ser, esse cara é de confiança, esse cara eu conheço, esse cara está aqui o dia inteiro, esse cara conhece as pessoas que eu conheço, esse cara frequenta os lugares que eu conheço. Já deu para tomar uma banda dessa, Jorge? Já tomei uma banda e foi uma banda feia. Na época eu montava computadores, aí eu tinha uma marca, um fornecedor que era relativamente confiável, nesse mesmo esquema. Aí eu solicitei tudo que eu precisava nele, que realmente era muito mais barato do que nas lojas convencionais. Eles não entregaram, tive que entregar a minha máquina. Tive que entregar o meu computador. Foi muito louco isso. Agora, duas coisas. Primeiro, dar dinheiro na rua. Eu sou um fugitivo de pessoa que pede dinheiro, que pede coisa. Você não vai acreditar o porquê. Mas me conta, eu tô curioso. Eu tenho... Mas sabe o que é pavor? Eu acho que depois que eu falar isso aqui, alguém vai me armar alguma sacanagem para me zoar. Com certeza. Isso vai virar arma. Sabe aqueles negócios de televisão que bota uma pessoa para pedir dinheiro, daqui a pouco vem o Luciano Huck, você deu 50 moedas, você ganhou tanto, aí você não dá, e você vai pro Fantástico, esta pessoa nunca não deu, ela injustiçou. Eu tenho medo disso. Eu tenho pavor. Da exposição tecnológica, é isso mesmo? Eu midiática? Eu tenho pavor.
Eu fico, quando eu vejo alguém pedir dinheiro, eu fico observando a intensidade de luz, eu procuro câmera, procuro tudo isso. Porque depois que o cara vê, o cara não vai te perguntar de novo se você vai pedir desculpa ou não. Irmão, conhece a história? A galera daqui da mesa conhece. A galera mais jovem não conhece. A história da escola base. Sim. Que em resumo da história, acharam um erro lá. O Barbosa pode contar mais a miúde essa história. E no final das contas estava tudo errado. É uma história trágica de uma acusação gravíssima de abuso sexual de menores, né? E acabou que detonou a escola, enfim. Uma escola está ligada a um negócio desses, com pessoas ligadas a um negócio desses, não pode prosperar. E, na verdade, era tudo delírio da criança, que estava na idade dele, criança delira mesmo, que a mãe interpretou mais delirantemente ainda, e todo mundo achando que estava certo e todo mundo errado. E nós da mídia compramos gato por lebre. Esse preço a gente tem que pagar eternamente. O preço da eterna vigília agora para não se cometer outro crime desses contra o cidadão que nós cometemos. Trazendo para o jornal impresso, na época, isso foi manchete de primeira página. E a falha, ou a conclusão do fato, é uma notinha de 2 linhas. E mesmo assim, o cara que viu o Jornal Nacional hoje, por exemplo, o cara viu o Fantástico hoje, não vai ver semana que vem. Então, por mais que na semana que vem eu entre no ar no Fantástico explicando, não aconteceu isso, eu tava duro mesmo lá, ainda vai ter muita gente que vai me dar bolsada no meio da rua falando, seu canalha! Eu tenho medo. Agora é interessante como é que, né, o Jorginho é o nosso caçula, talvez a menor diferença que há a gente e o Jorginho, e o mais novo de nós seja de 25 anos, 30 anos, né? O Jorge é muito mais novo que nós. Pela voz já dá para se perceber e pela vivência saibam disso, né? Os pavores dele são totalmente pavores da era contemporânea, né? Da era eletrônica, do web. Nós, velhinhos aqui, os jovens há mais tempo que a maioria, eu, o Sérgio, o Ricardo, só para citar 3 exemplos da turma do rádio, jamais teríamos medo de qualquer flagrante na rua, jamais teríamos medo de qualquer câmera indiscreta ou de qualquer mídia, ou qualquer Faustão ou Luciano Huck. Esses não nos assustam. Agora, né? sabe qual Faustão, Luciano Huck que assusta? Eu não caí, mas confesso que nos primeiros 10 minutos de papo eu fiquei na dúvida. Logicamente que agora já é um golpe velho, podemos dizer assim, mas há 2, 3 anos começou, isso inclusive a polícia investigou, isso partiu de presídios em Fortaleza, no Ceará. Os presidiários, eles mandavam mensagens para os celulares das pessoas e também te ligavam dizendo que você ganhou na promoção do caminhão do Faustão, ganhou carro 0, ganhou casa, ganhou 80 mil, aí te davam uma conta para você depositar uma determinada importância, contavam uma história. Isso justamente era um golpe que acontecia muito. Até bem pouco tempo ainda recebia mensagens desses vagabundos do Ceará. Agora, tem informação dando conta que, infelizmente, houve gente aí que depositou. E quando o Ricardo falou sobre, muitas vezes, a pessoa ter olho grande acaba entrando, caindo no golpe, tem o outro lado da moeda também, que é o desespero, que é aquela coisa de ligar, teu filho está sequestrado, e aparece uma voz, mamãe, ele vai me matar. E aí, de repente, uma pessoa mais idosa, ou que está passando por um momento difícil, não consegue raciocinar adequadamente, sai correndo para a rua para depositar dinheiro em conta de vagabundo. Isso aí já fizeram com a minha saudosa mãe. Ainda bem que ela não caiu. Dizendo que a minha irmã estava em poder de sequestradores. Meu pai também. Eu estava na frente dele. Com teu pai, né? Isso aí, se você tiver num mau dia, amigo, você de repente acaba caindo. Ou seja, a que ponto chega a maldade humana também, né? Bicho, já aconteceu com... Agora, esse eu acho que qualquer um cairia, meu pai não caiu. Meu pai estava buscando justiça em relação a algo que não estava certo, mas isso há muitos anos. Ligou uma pessoa lá para casa, dizendo que era de Brasília, que ele tinha ganho esse processo,
Mas só que ele teria que depositar uma grana naquele momento e teria que ir a Brasília para receber. Estranho, né? Tem que ir a Brasília para receber. Não, isso aí são profissionais, porque vão botar seu pai em Brasília, rendê-lo lá, pegar todos os cartões dele, todos os documentos dele, tirar todo o dinheiro que ele tem do banco e depois usar o cartão e... Mas eles são mega E profissionais. os documentos Como é que eles são ficaram sabendo? profissionais. Tem os Como é que documentos eles e sai chegaram, comprando né? tudo no mercado. E para você ver, a gente começa com um assunto que vai emendando em outro, que era um golpe, vira questão de sequestro, de ameaça, de polícia. Mas tá na hora de voltar o Sérgio Américo para fechar essa turma do rádio de hoje em grande estilo. Diga, Sérgio Américo. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Isso, meu amigo Barbosa. E de imediato chamando a nossa conselheira Glória Brito. Qual é a frase de hoje, Glória? Se a vida estiver muito amarga, vamos lá, dá uma reboladinha. É que às vezes o açúcar tá lá no fundo. Turma do Rádio. Para encerrar mais esse programa da Turma do Rádio, só mesmo uma filosofia de botequim. Ricardo Alexandre. Se o seu amor traiu você e sua vontade é de se atirar do alto de um prédio, lembre-se, você ganhou chifre, não foi asa não. Meu Deus do céu, hein? Seria trágico se não fosse cômico. Mas é isso, galera. Terminamos mais uma edição da Turma do Rádio, feita com todo carinho pra você. Semana que vem estaremos de volta. Um forte abraço. Estamos juntos sempre. Você ouviu a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro.